Se você quer saber um pouquinho de como funciona o ensino público aqui em Portugal, como é todo o procedimento para fazer a matrícula do seu filho, a gente vai contar um pouquinho de como foi a nossa experiência por aqui. Então, fica ligado e bora pro vídeo! Oi, gente! Eu sou a Pamela, esse é o meu marido Eric. E hoje, como eu falei, a gente vai contar um pouquinho de como foi a nossa experiência, né, para matricular o nosso filho aqui. Nosso filho, ele tem 12 anos. Lá no Brasil, ele terminou o 6º ano e a gente vai contar um pouquinho de como funcionou tudo aqui. Exatamente. Nós chegamos aqui em dezembro, né? Já chegamos dia 11 de dezembro, né? E de cara a gente já pensou já ver para matricular ele, né? Porque o ano letivo aqui começa em setembro, então já estavam rolando as aulas, né? Quando nós chegamos. Só que a nossa ideia justamente não era ficar lá em Lisboa, né? Como nós falamos no outro vídeo, nós nos mudamos para cá, estávamos morando em Torres Vedras, só que a nossa ideia era morar aqui para o norte. E acabou que nós nos mudamos para a Prova de Varzim em janeiro. E aí, assim que nós chegamos, já começamos a procurar colégio, ver como é que funcionava, né? Que a gente olhava na internet por alto como é que funcionava, mas a gente não tinha certeza, né? Então, quando nós chegamos aqui, que a gente começou a procurar isso, né? Sim, aí a gente foi na escola da Junta de Freguesia, que é o primeiro passo que a gente aconselha vocês a fazerem, porque por mais que a gente fale aqui como foi a nossa experiência, tem algumas diferenças de região para região. Então, vá na escola da Junta de Freguesia, de onde você mora, que lá eles vão te dar a relação de toda a documentação necessária, tudo certinho para você fazer a matrícula do seu filho. Então, a gente indo lá, a moça me passou a lista de documentos que a gente precisava, e um dos documentos que o nosso filho ainda não tinha na época era o NIF, né? Eu e o Eric a gente já tinha tirado, mas o nosso filho ainda não, então nós fomos tirar o NIF dele. Depois, tudo certinho, eu voltei lá na escola com a documentação. Aí ela dá pra gente um formulário para preencher com todas as informações e você entrega esse formulário preenchido junto com a documentação, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. E aí, a documentação necessária foi o passaporte, essa ficha de matrícula, né, preenchida, fotos 3x4, histórico escolar e declaração de conclusão do ano, né, que o seu filho terminou no Brasil, carteirinha de vacinação, comprovante de residência e também o PB4. E tudo isso apostilado. Menos o PB4, o PB4 não precisa o PB4 não, verdade, o PB4 não precisa. Porque tem um pouquinho dessa dúvida, se o PB4 precisa ou não. No nosso caso, não precisou. Isso. E aí, já tinha, né, começado o ano letivo, como ele falou, só que no tempo que você chegar aqui, que você for colocar o seu filho, não importa assim, se você chegou na metade do ano, eles vão encontrar alguma escola para o seu filho estudar, porque aqui criança não pode ficar fora da escola. Exatamente. Né? E como é que funcionou lá? Você tem que falar as escolas, você vai, né, e você escolhe algumas escolas próximas da sua região, né? Sim, você pode escolher algumas. 4 ou 5 opções de escola. Você tem que botar na ordem que você quer, né? E nós colocamos as mais próximas primeiro, né? Pra gente tentar ver. Tinha uma até que era bem legal, que a gente queria que ajudasse nela. Só que já estava cheia, a gente não conseguiu, né? E ele vai indo de uma em uma, né? Nós conseguimos foi na última até, né? Não, acho que foi na penúltima, eu acho que foi. Que é aí que acontece, né? Toda a documentação que você deixa lá na escola da Junta de Freguesia, eles vão olhar lá, ver se tem vaga. Se não tiver vaga, eles mesmos encaminham toda a sua documentação para a próxima escola da lista. E assim vai passando, de escola em escola, até chegar à escola que vai ter a vaga, né? E aí, que foi o que aconteceu? Quando chegou na escola que tinha a vaga, eles entraram em contato conosco por telefone e falaram: a documentação do seu filho chegou aqui, nós temos a vaga que ele precisa. E aí, marcou comigo para ir lá, né, de fato, fazer a matrícula dele. Conhecer a escola também, né, ver como é que era e tal. E é bem próxima, na verdade, aqui também, né? Nós não conhecíamos exatamente essa. Foi até ela que deu essa opção, né? Pra gente lá dos colégios. Acho que nós conhecíamos, foram as 3 primeiras. Essa foi a primeira que a gente não conhecia, que eles colocaram na lista, né? Mas é bem bacana lá também, né? Sim. E aí, né, no primeiro dia que a gente foi lá pra finalizar a matrícula dele, foi assim, bem legal que isso nunca tinha acontecido numa escola do Brasil, né? Então, digo assim, particular até tinha acontecido quando eu tinha matriculado ele, mas na pública não é costumeiro. E aí, quando a gente foi lá, a moça que trabalha lá, né, na parte... Assim, toda escola tem várias pessoas que ficam tomando conta dos alunos em cada bloco. Então, a escola era gigante. Então, ela levou a gente para conhecer todos os blocos junto com
com o Rian, nosso filho. Aí foi mostrando o refeitório, onde tinham as aulas, aí foi explicando toda a escola para ele. Aí a gente também recebeu os livros, né, que eles dão os livros de graça. E fizemos a finalização da matrícula, enfim, para ele começar a estudar. E galera, se vocês estão gostando do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas notificações e não perder nenhum vídeo nosso. A gente está postando vídeo toda semana aí. Estamos pensando em aumentar para 2 vídeos por semana, então deixa nos comentários aí se vocês querem mais vídeos por semana da gente. E aí aqui, como o Eric tinha falado, né, o ano letivo começa em setembro. Então aqui é um pouquinho diferente do Brasil. Como é que funciona? O ano letivo começa em setembro e vai até finalzinho de dezembro, né? Ali nas épocas de festas de final de ano. Aí entra um pequeno recesso, depois volta no início de janeiro. Aí ali próximo da Páscoa tem mais uma semana assim de recesso. E depois volta às aulas e vai até o mês de junho, que é onde a gente começa as férias, né? E aí aqui as férias funcionam junto com a estação de verão, né? Exatamente, que não consegue ficar no verão, né, e aproveitar o verão de fato, né? E aí, como é que funcionou lá na escola, né? Lá na escola, como ele falou, tem aula de inglês e francês. Então, geralmente são 2 línguas estrangeiras. As outras matérias são basicamente as matérias que se tem no Brasil, matemática, português, história. Também tem química, tem física. Sobre isso das línguas, você não falou que... Como é que funciona? As próprias crianças que escolhem, na verdade, né? Tem tipo uma votação, digamos, né? Porque poderia ser de alemão ou de francês, por exemplo. O inglês é obrigatório. A segunda língua as crianças que escolhem. Então a maioria escolheu francês, então foi aula de francês que eles tiveram. Nesse formulário que você tem da matrícula, né? A criança pode escolher qual a preferência dela para essa segunda língua. E aí, de acordo com a relação, a matéria que mais tiver sido votada, né, vai ser a matéria que vai ter. Então, às vezes tem lá alemão, mas se não tiver muita procura, aí acaba não tendo aquela aula. Como é que funcionam os horários, né? Nos horários da escola, foi bem engraçado que é bem diferente, né? Aí, porque aqui começa um horário assim de 8h15 que ele entra, e aí não tem um horário fixo, tipo igual no Brasil. Tem turno da manhã, turno da tarde, turno da manhã é de tal hora até tal hora, não. Então aqui ele entra às 8h15 e esses horários variam a cada dia. Então tem dia que ele sai 12h30, tem dia que ele sai 6 horas da tarde, tem dia que ele sai 3 horas da tarde. Então vai de acordo com a grade, mas assim, para esse ano que ele tá, são 30 horas semanais de estudo. E aí tem essa variação de saídas durante a semana. E sobre alimentação, como é que funciona? Você tem que pagar semanalmente, né? Semanalmente você vai, coloca créditos para ele num cartãozinho que ele fica, né? E é legal que o almoço lá, se não me engano, é 1,5, né? É €1,5. Então ele já fica com o cartãozinho dele lá, ele já consegue comer. Só que tem que lembrar de colocar o crédito antes e dizer, né, que ele vai comer, porque senão ele fica sem. Eles já falaram isso pra gente, mas fica sem não, ele cobra mais caro, não tem uma multa, não é isso? Não, depende. Tem até um horário limite. Se você esqueceu de colocar o dinheiro, você tem um horário ali, o almoço geralmente é 12h30, né? Então, até umas 10 e pouca eles deixam você recarregar, mas aí você paga uma taxa extra. Mas se passar daquele horário também você não pode. Você fica sem almoço, porque tem que ter um limite para as merendeiras prepararem também a comida, né? Então fica uma relação da quantidade de crianças que vão almoçar lá. Porque a criança também tem a opção de levar a sua comida. Aí tem um refeitório do caso das crianças que vão almoçar na escola, e tem um refeitório separado, onde tem a cantina, se a criança quiser comprar algum lanche ou levar sua própria comida, também pode. Uma coisa legal que ele falou é que tem achocolatado de graça lá também, no colégio dele, pelo menos, né? Ele pode beber quanto quiser, ele é achocolatado. Ele falou que lá na cantina pode pegar à vontade. E aí a refeição é bem legal, que tem sopa, aqui nos restaurantes em geral, assim, é muito comum ter sopa, né, de entrada, então tem sopa, tem a fruta, tem a refeição em si e só não tem suco, né, a água que eles bebem, mas assim, é uma refeição muito boa,
né? E um cardápio bem variado. E é uma coisa bem legal é que ele já tem toda uma relação de qual vai ser o cardápio da semana. Então, por exemplo, lá ele consegue saber se tem um dia que vai ser uma comida que ele não gosta, ele pode optar de repente não comprar, né? Pra você também não acabar gastando dinheiro à toa e levar comida de casa pra comer em casa, pra comer a comida que você levar. Exatamente. Que ele levar no caso, né? E esse cartão, ele não serve somente para comprar a merenda. Ele serve para usar na escola, né, na papelaria. Então, lá dentro da escola mesmo tem papelaria. Então, se o aluno quiser, ele pode comprar lápis, alguma coisa que ele precise. Pode usar nessa cantina que tem na escola também. Então, eles dão bem essa autonomia, né? Então, aqui a gente recarrega o cartão dele. E às vezes eu sempre coloco um dinheiro a mais para ele usar no que ele precisar, no lanche. Isso é muito bom que a criança vai aprendendo a administrar o próprio dinheiro. Não, né? Gastar tudo vai ficar sem perto da semana. Pois é. Então, porque como ele fica lá muito tempo, né? Alguns dias, ele sai 6 horas da noite. Então aí tem também esse tempo de fazer o lanche, né? Então, às vezes, entre a hora que ele chega o almoço, dá uma fome, então ele pode fazer um lanchinho na hora do lanche da tarde. E aí ele começa a aprender a administrar o dinheiro já. Isso é muito legal. E, além desse cartão, né, que eles dão, ele também recebeu um outro cartão, que é para passagem, na verdade, né? Que é o cartão de transporte. Que ele consegue pegar o ônibus, se ele quiser, né? Pegar um ônibus para ir pro colégio. Que atualmente a Pamela tá levando ele, né, de manhã, então ela tá indo de ônibus com ele, só que aí no caso ela tem que pagar, mas ele tem esse cartãozinho que ele não paga nada e é recarregado mensalmente, né? Normal, acho que é igual ao do Brasil também, né? No Brasil os alunos têm isso, então é parecido nesse quesito, né? Sim. E também uma coisa muito legal aqui é que não tem uniforme, foi uma coisa que ele gostou bastante. É verdade. Então não tem uniforme, né? E em relação à parte de avaliação da escola, né? Isso foi como a gente mencionou, foi uma questão que ele ficou bem preocupado e uma preocupação dele bastante quando ele começou, porque ele é um menino muito estudioso, né? Graças a Deus. E ele ficou muito preocupado de repetir de ano. Como ele entrou aqui na metade do ano, ele tinha terminado o 6º ano no Brasil. E uma das coisas que a gente ouvia muito, assim, que a gente, na época a gente estava pesquisando para vir para cá, foi que tinha o costume de colocar a criança como ouvinte, né? Então, a gente já foi preparando ele desde o Brasil, que poderia acontecer isso, dele ficar como ouvinte, para depois iniciar o ano letivo, né? De fato, quando começasse aqui, fizesse de novo. E aí ele já ficou naquela neura, mas isso é repetir, eu vou repetir. Toda hora ele falava, isso é repetir. A gente falava, você não vai repetir, você só vai tá vendo como é que é, se preparando para entender como é que funciona. Porque ele terminou o 6º ano no Brasil, né? Chegou aqui, ele já começou no 7º, no embalo já, sabe? Não teve aquela espera, né? Então, inicialmente, estava achando que ele ia ter que fazer o 7º aqui, né? Que ele não ia conseguir acompanhar. E ano que vem, né? Ano que vem não, no caso agora em setembro, né? Ele já ia começar de novo o 7º, só que para nossa surpresa, não surpresa, né, mas para nossa felicidade, ele conseguiu passar tudo certinho. Uma coisa bem legal também é que tem aula de reforço de português e de matemática, se o aluno precisar, né, se o aluno quiser, se os pais, né, quiserem, né, também. E eles deram aula de reforço também em inglês, por exemplo, que ele ficou com umas certas dúvidas no inglês, que é bem diferente do inglês aqui, que aqui eles falam totalmente inglês a aula toda, sabe? Então ele no Brasil não era assim, então ele teve uma certa dificuldade, né, no iníciozinho e tal, e foi bem legal que eles ajudaram bastante. E aí aqui como é que funciona a parte de avaliação, né? A gente meio que tá aprendendo ainda, como tá bem recente essa questão da escola, futuramente a gente vai fazer mais vídeos sobre isso, falando, né? Conforme a gente for aprendendo mais. Por exemplo, agora está iniciando, né, o ano letivo aqui, a gente já está aprendendo algumas coisas novas. Sim. E aí lá tem os testes, né, tem os trabalhinhos de participação, então tudo isso conta, né, como uma avaliação. E aqui a avaliação é da nota 1 até 5. Né? E aí 5 é a nota máxima e o 3 é suficiente, então de 3 para cima é uma nota boa. E agora já começou os preparativos, né, para o novo ano letivo, né? Agora semana que vem a gente vai ter que ir lá no colégio, porque eles vão dar máscaras para os alunos, porque a aula vai ser presencial, a gente estava ainda em dúvida se vai ser presencial, se vai ser online. Então vai ser presencial, vão dar 3 máscaras, né, para cada aluno, e tem até umas cores diferentes, né, tudo mais, tem para
sei exatamente porquê, mas tem umas coisas diferentes. Então a gente vai ter que ir lá justamente para ver isso, e também os horários vão ser um pouco diferentes esse ano, né? Parece que eles vão dividir, no colégio do Rian vai ser assim, eles vão dividir em horários as turmas, para não ficar muita gente junta, eu acho que no mesmo horário, né? Eles vão dividir um pouco, né? E aí a gente também vai lá, né, pegar uns vouchers, que isso é, como eu falei, a gente tá aprendendo ainda, né? Então aqui, como no Brasil tem um período, né, dos livros de duração, e aí agora vai ser renovado os livros, então eles dão uns vouchers pra gente ter direito aos livros gratuitamente. Aí com esses vouchers a gente vai nas papelarias pegar o livro, mas além do livro também tem os cadernos de atividade. Que aí são, aqui na verdade livros eles não chamam de livros, aqui eles chamam de manuais. Ah, é verdade. Tem que se acostumar. Aí aqui são os manuais, não são livros, que são de graça. E esses cadernos de atividade a gente tem que comprar, né? Que é onde eles podem escrever, né? Então não precisa ficar sempre copiando para o caderno. E aí esses são pagos. E também tem os materiais, que vão passar uma lista lá, né? Tem régua, tem os lápis diferentes para aula de artes, né? Isso. Tem uma série de coisas específicas que eles passam uma lista pra gente comprar, né? Também igual o Brasil, né? Não é uma lista gigante, como tem algumas escolas particulares no Brasil que passa. Mas é assim, por exemplo, nesse ano letivo que passou, ele precisou comprar calculadora científica para aula de matemática, alguns materiais especiais para aula de arte, lápis de coma, de réguas diferenciadas. E assim, na base que a gente gastou, né, de material para ele por aqui, foi o quê? Foi na faixa dos 60 euros que ficou tudo, né? A gente teve que comprar tudo de novo, né? Então, agora esse ano acho que a gente vai gastar um pouquinho menos, que vai dar para reaproveitar bastante coisa, mochila, essas coisas, né? Vai dar para reaproveitar. E é isso, gente. A gente tá aprendendo ainda como funciona as coisas por aqui. Quando ele passou de ano, você teve que entrar no site pra ver, né? Se ele passou ou não passou, não foi aquela apreensão, né? E aí, como é que tava escrito lá, você lembra? Transitou. Transitou, né? O que transitou? Foi, é verdade. Eu tava nervoso pra entender se passou, se não passou. Aí você fala, transitou. Ele, o que é transitou? Foi, a gente saiu, né, lá no sistema, tem um sistema da escola pra você ver as notas e tudo mais. Aí assim que saiu as notas, a gente foi lá ver, aí lá no final tava escrito, né, que ele tinha transitado. Aí eu, transitado, o que significa? Aí a gente olha, aí eu fui olhar no dicionário, eu tô tão nervosa que eu nem associei palavra nenhuma. Aí eu fui ver, quer dizer que passou, vai começar a comemorar. Muito bom. Foi, ele ficou muito feliz. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês têm curiosidade, dúvida de saber que a gente não comentou por aqui, esse assunto é muito longo, tem muita coisa ainda que a gente não conseguiu abordar, senão tentou podia resumir, ficar mas gigante. ficou já grande pra caramba o vídeo, mas tentou resumir o máximo possível. E compartilhar um pouquinho de como é que foi com a gente, com o nosso filho. E se você ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai estar respondendo. Ou então entra lá no grupo nosso do WhatsApp, tem um link na descrição desse vídeo. A gente sempre tá conversando lá com o pessoal, tirando dúvidas, mais ele do que eu. E se inscreva no canal aí para poder receber, né? E ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Tem bastante coisa que a gente vai postar aí para vocês. E tiverem também ideias de coisas que vocês queiram que a gente fale por aqui, como é que foi a nossa experiência, já deixa nos comentários aí pra gente poder fazer. Isso. E por hoje é só, gente. Tchau, tchau.